que é o chamado? O chamado é a unção para desenvolver. Olha que interessante. A predestinação é a vocação para fazer alguma coisa. Deus me predestinou, Ele me vocacionou para alguma coisa. Já o chamado é a unção para desenvolver aquilo que eu fui chamado. Vamos ler o texto, Romanos 8, vamos ler o verso 30. E aos que predestinou, os que vocacionou, a esses também chamou. Predestinou, chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então eu fui vocacionado, você foi vocacionado. Mas só que não adianta nada eu ser vocacionado para fazer alguma coisa, eu ser predestinado para fazer alguma coisa, se eu não tiver unção. Cadê o texto que você leu agora mesmo, Vitor? O texto que fala dos 5 ministérios. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Isso, Efésios capítulo 4, versículo 11. Pode ler até o 14? Sim, pode ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos, Ele mesmo, Jesus. e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, depois você continua. Então eu fui vocacionado para fazer alguma coisa. Para quê? Querendo a edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos. Pode continuar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha que interessante. Então não adianta nada eu ser vocacionado para alguma coisa, talvez dentro desses 5 ministérios ou em outra área, e eu não ter unção. Não adianta nada eu ser bom, eu ser especialista em alguma coisa sem unção. Não adianta nada eu ter carisma sem unção. Não adianta nada eu ter o aplauso das pessoas em alguma coisa que eu faço, em alguma área, se a unção de Deus não for na minha vida. Então, Deus ele me predestinou para alguma coisa, Ele me vocacionou para algo. Mas isso só vai ter resultado se eu tiver unção de Deus na minha vida. Só vai ter resultado se eu tiver unção. Moisés, quando ele construiu o tabernáculo, Êxodo 39 e Êxodo 40, vai nos explicar que o tabernáculo passou por todas essas etapas. O tabernáculo passou pela etapa da eleição, que foi a etapa do conhecimento. Deus mostrou para ele o que era a pia, o que era o altar de incenso, o que era a arca, o que era o candeeiro, o que era a mesa, o que era o altar de sacrifício. É a parte do conhecimento. Ele passou pela parte da predestinação, que é a vocação, o quê? Altar de sacrifício, você vai sacrificar. Altar de incenso, você vai oferecer incenso. Mesa, você vai ficar os pão. Candeeiro, você vai acender a lâmpada, é a vocação. Quer dizer o quê? Para aquilo que eles foram eleitos, é a vocação. Então, eles passaram também pela parte da unção. Quer dizer o quê? Antes de Moisés inaugurar o tabernáculo, ele pegou todas as peças e ungiu todas as peças. Por quê? Porque não adianta nada eu sacrificar em altar que não foi ungido. Não tem resultado. Não adianta nada eu oferecer incenso no altar de incenso, adoração, se o altar não foi ungido, não terá resultado. Não adianta nada eu participar da mesa dos pães asmos, dos 12 pães, se eu não fui ungido, não vai ter resultado nenhum. Não adianta nada eu ser mais ousado e entrar no Santo dos Santos e querer ministrar diante da arca sem unção. Não terá resultado nenhum. Então a unção é a capacidade para desenvolver, ou melhor dizendo, a capacidade para mim fazer aquilo que eu fui vocacionado. Então se você foi vocacionado para alguma coisa, peça a unção de Deus na sua vida. Porque não adianta nada você ter todo o conhecimento na sua área, você ter toda a experiência na sua área, sem a unção. Então, o chamado fala da unção. Tá? Quando Deus te chama, Ele te unge. Ele te unge. Então, a vocação não é no momento que você foi chamado, porque a ideia que as pessoas têm, Zé, é que
Deus me vocaciona na hora que Ele me chama. E não é. Quando Ele me chama, Ele só está me ungindo naquilo que eu já fui vocacionado. Ele só está me ungindo. Ele só está me ungindo. Então, o chamado é isso. É a unção para desenvolver. Agora o versículo vem dizendo aí no versículo 30, e os que chamou, a estes também justificou. Então é interessante que se o chamado é unção para desenvolver, a justificação é o recurso para mim fazer. É a organização. O exemplo é o tabernáculo. Moisés ele ungiu todas as peças do tabernáculo. Mas ele fez uma coisa, ele justificou as peças. Como? Ele organizou as peças. Arca, no Santo dos Santos. Lugar santo, mesa fica aqui. Altar de incenso fica aqui. Candeeiro fica aqui. Então ele organizou todas as coisas. E deu recurso para elas trabalharem. Mesa dos pães asmos, aqui estão os pães. Altar de incenso, aqui está o incenso. Candeeiro, aqui está a lâmpada, aqui está o fogo. Pia, aqui está a água. Altar de sacrifício, aqui está o sacrifício. Arca, aqui está o sangue da aspersão. Meu Deus. Então ele justificou, ele deu recurso para trabalhar. Que não adianta nada eu ser arca se não tem um sangue para ser aspergido sobre mim. Não tem como ter intercessão. Não adianta nada eu ser altar de sacrifício se ninguém é sacrificado em mim. Não tem funcionalidade. Não adianta nada eu ser altar de incenso se não tem incenso. Não tem recurso. Não adianta nada eu ser altar de incenso. Não adianta nada eu ter a unção, que é o chamado, se não tem um recurso, que é a justificação. Então a justificação, ela me dá os recursos para mim desenvolver aquilo que eu fui vocacionado, aquilo que eu fui predestinado, Eduardo. Isso a justificação me dá. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar, nossa, elas não vão ter argumento, porque elas vão falar o quê? Ele foi justificado. Quem nos justificou? Foi Cristo. Quem vai bater de frente com Cristo? Se foi Cristo que nos justificou para nós desenvolvermos aquilo que nós fomos chamados. Glória a Deus. A justificação nos dá o recurso da operação. O recurso para mim desenvolver aquilo que eu fui chamado. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus venha te dar os recursos para você desenvolver aquilo que você foi chamado. Que Deus te unja e te dê todos os recursos. E não fique pasmo, não fique apavorado com algumas coisas. Saiba sempre que quem te justifica é Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.